eterno Deus que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por este momento maravilhoso aqui na tua santa presença, na tua casa de oração. Bondoso Deus, nós queremos te pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio, que agora, que o Espírito Santo venha a falar pela pessoa que distribuir o pão. Que o Senhor fale a cada coração aqui presente, seja com cada um de nós. Esses são os nossos pedidos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Em seu perdão
verso 1. Eu quero, em poucos minutos, transmitir para vocês o antes, o durante e o depois da conversão de Saulo. Saulo, um homem de talentos reconhecidos por todos nos seus dias, um homem que pensava que estava abafando. Na visão de Saulo, se alguém precisava mudar, esse alguém não era ele. Saulo, embora apresente depois da sua conversão uma humildade espetacular, fantástica, ele tinha muitos motivos para se orgulhar. Ele tinha muitos motivos para se vangloriar, e ele o fazia antes da sua conversão. Vamos então ao texto antes, durante e depois da sua conversão. Verso 1. Antes da sua conversão, os versos 1 e 2 descrevem o seu estado de espírito. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra quem? Contra os discípulos de quem? Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu o quê? Para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do quê? Do caminho. Essa é a versão que lhe agrada mais. Eles entendiam que aquele grupo estava num caminho oposto ao que Saulo aceitava como verdade. Eles, assim que, se ele achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos a Jerusalém. Meus queridos, o verbo que define o estado de espírito de Saulo nesse momento é respirando. Saulo respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, ele tinha uma vida que seguia um curso normal, natural. Ele odiava os cristãos assim como se respira. Você precisa contar 1, 2, 3, agora eu vou respirar, hein? É você que é cantor? É assim que você faz? Não. Respirar é algo natural, espontâneo do organismo. E nós temos, amados, que entender que Saulo, ele estava cheio de ódio contra os cristãos. Ele, então, nesse estado de espírito, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas que o autorizasse a dar vazão ao seu ódio. Deixa eu dizer uma coisa: tem gente lutando contra Jesus e ainda não se deu conta. Saulo estava lutando contra Jesus quando alimentava ódio no seu coração contra aqueles cristãos. Ele os interpretava de maneira errada, ele os via de maneira equivocada, ele os via como homens e mulheres que pregavam a heresia. Tem gente que está nos bares e quando vê um cristão diz assim: lá vai esse povo fanático, idiota, que é mandado pelo pastor. E eu conheço pessoas que alimentam
não diria ódio, mas tem sérias reservas quanto os seguidores de Jesus. Eles olham para o sábado que eles guardam e os criticam por isso. E essas pessoas, eles olham para os momentos que essas pessoas estão falando de Jesus e os classificam como fanáticos. Nós temos pessoas que estão do lado errado e ainda não se deram conta. As atitudes de Saulo eram naturais, fluíam de maneira natural, mas ele pensava que as autoridades constituídas poderiam dar uma carta autorizando a fazer o que ele pensava fazer. Quando um homem maltrata uma mulher, estando respaldado pela lei, pelas testemunhas que vai apresentar diante do tribunal, isso não faz com que ele seja inocente. As orientações das autoridades não respaldam nossas atitudes erradas. Eu posso estar coberto pela lei, mas desprovido da aprovação de Deus. A pessoa, quando está alimentando um vício na sua vida, ela está lutando contra Jesus, ela está perseguindo a Jesus. Pode ser que você não persiga nenhum cristão, mas o seu jeito de viver. Eu conheço boa parte de vocês e já citei, eu poderia dizer quase que a maioria de vocês, mas eu ainda não os conheço para dizer se esse sermão se aplica a você ou não. Eu não te conheço o suficiente para dizer se esse sermão se aplica a você ou não. Portanto, eu não estou mandando recado. Eu estou falando para todos vocês. Agora, eu não sei se ele se aplica a você. Eu não sei se tem alguém aqui que o seu modo de viver tem sido uma afronta a Jesus Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui que a sua maneira de comer é uma afronta a Jesus Cristo. O que estava afrontando a Jesus Cristo na atitude de Paulo eram suas atitudes hostis aos seguidores de Jesus. E ele pediu carta que o autorizavam a perseguir. Mas pode ser que alguém esteja aqui, mas conheça o Evangelho e não pratica, sabe que tem que guardar o sábado e não guarda, sabe que chegou a hora de ser batizado, mas não batiza, porque está deixando algumas coisinhas se colocar entre ele e a decisão de Jesus. Eu não sei, mas é possível que haja neste momento alguém em uma situação parecida com Saulo. Está seguindo o fluxo da vida. Levanta de manhã e não se importa de buscar a Jesus, ter comunhão com Ele. Trata a esposa de uma maneira que não deveria, os filhos. Come o que não deveria. Alimenta um vício secreto que ninguém sabe, mas está destruindo a vida. E essa pessoa, na verdade, ela não se dá conta, ela está simplesmente achando que aquilo ali é normal e não sabe que essas atitudes são uma perseguição a Jesus Cristo. E eu vou mais longe. É possível que eu esteja nessa manhã falando para alguém que se passasse aqui nessa tela o que ele faz durante a semana, em detalhes, passasse aqui nessa tela, talvez ele quisesse achar um buraco para se meter, porque não teria coragem de nos encarar. Esse estilo de vida é uma perseguição a Jesus Cristo.
é uma perseguição ao mestre. Mas o que posso fazer? Vamos continuar o texto. Verso 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, eu quero me deter aqui. Olha, Saulo pegou as autorizações, e eu já vi pai autorizar o filho a maltratar a esposa. Ela é ruim mesmo, filho, pode fazer isso. A autorização do seu pai não faz do seu ato de maltratar a sua esposa algo legítimo. A autorização dos homens não faz o errado ser certo. Tem mulher machucando marido. Isso é uma perseguição a Jesus Cristo. É um estilo de vida contrário. Assim como Saulo estava vivendo um estilo de vida que era endossado pela religião vigente, ela era endossada pelas autoridades, as suas atitudes eram uma perseguição a Jesus Cristo. Eu quero que você, por gentileza, pense no seu estilo de vida. Pastor, eu não mato ninguém. Isso não quer dizer nada. O estilo de vida de Saulo era uma perseguição a Jesus Cristo. E ele seguia estrada fora. Essa expressão ela é muito complexa. Ele seguia estrada fora. Sabe o que isso quer dizer? Ele seguia o fluxo da vida. Ele seguia o seu caminho. É como aqueles, não sei se estão aqui, aquele que está fazendo o que não devia na família, fazendo o que não devia com a sua vida, abrigando vícios, está vivendo uma vida longe de Jesus, e as suas atitudes são uma perseguição a Jesus, mas ele segue estrada fora. Isso quer dizer que a pessoa está seguindo como se tudo estivesse normal. Eu pregava numa igreja em Juara, no Mato Grosso, fazendo uma semana de oração, e eu preguei um sermão parecido com esse, e à saída um homem alto, forte, apertou a minha mão e disse assim: o senhor, quem foi que falou da minha vida para o senhor? Eu fiquei assustado, porque o camarada era grandão, do tamanho assim do Marcos, assim. Grandão, fortão. Quem foi que falou da minha vida para o senhor? Eu disse: ô querido, eu estou aqui uma semana, mesmo se alguém quisesse, eu não ia escutar. Mas o que foi que aconteceu? Eu quero conversar com o senhor. Agora, deixa eu terminar de cumprimentar as pessoas, depois a gente conversa. E ele desapareceu, e eu respirei aliviado. Aí eu vou almoçar na casa do irmão. Quem é que chega lá? O Dito. Agora a gente termina a conversa, né, pastor? Eu falei: vamos lá. E esse homem começou a dizer: pastor, eu sou um homem bruto, trato mal a minha esposa, eu não ligo para esse negócio de orar, de ler a Bíblia, eu como o que eu quiser, embora eu saiba o que devo comer. Eu traio a minha esposa às vezes, assim. Se eu tenho uma ideia, pastor, se eu estiver andando no meu pasto, nas minhas fazendas, ele colocou o plural bem. Andando aí nas minhas fazendas, se eu estou andando e eu tropeço no toco, eu tiro o revólver e quebro o toco no tiro. Isso. Estou escutando. Estou escutando aí. Mas pastor, hoje eu entendi que isso é uma perseguição a Jesus Cristo. Ele entendeu a essência do sermão. O que eu quero é que você analise o seu estilo de vida, as ideias que você tem defendido, a sua maneira de viver no lar, de tratar as pessoas, é ou não é
uma perseguição a Jesus Cristo? Ou você está negando a Jesus Cristo? O fato é que tem gente entristecendo a Jesus, seguindo estrada fora. E eu tenho uma teoria que eu quero confirmar com Jesus quando chegar lá no céu. E eu sou tão miserável que só pela graça dele mesmo para chegar lá. E eu quero perguntar para Jesus se a minha teoria está certa. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é a seguinte: Paulo estava no limite. Se ele conseguisse chegar a Damasco, naquele estado de espírito, lá em Damasco seria o seu fim. Então a minha ideia é o seguinte: Saulo estava perseguindo a Jesus, pensando que estava tudo bem, e ele caminhava para o seu fim, que estava em Damasco. Mas quando Deus vê um homem que caminha para o fim, Deus coloca alguém no seu caminho. Quando Deus vê uma mulher que está caminhando para o seu fim, Deus coloca alguém no seu caminho. E olha o que aconteceu: indo Saulo em direção a Damasco, agora entre parênteses, grifo meu, do pastor, caminhando em direção ao seu fim, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Deus fez a sua luz brilhar ao redor de Saulo. Só que essa luz é individual, ela não é coletiva. Ela não é coletiva. Saulo, meus queridos, viu aquela luz brilhando, uma voz falando com ele. Eu me lembro do dia que a luz do céu brilhou ao redor da minha vida. Eu me lembro até hoje, talvez você se lembre também. Às vezes a luz do céu brilha ao seu redor quando alguém te convida para vir à igreja. E nós teremos uma semana especial começando amanhã. Traga o seu amigo, porque eu estarei orando para que a luz de Deus brilhe ao redor da vida dele, amém? E faça a diferença na vida dele. Eu era um jovem cabeludo, não penteava o cabelo, eu não queria saber de nada. Eu dizia que Bíblia é rapadura, que crente anda debaixo do braço. E um dia estavam ali dando estudo bíblico, e eu ia lá porque eu achava as meninas bonitas, e eu ficava intrigado. Meninas bem vestidas, saia composta, com a Bíblia debaixo do braço. Eu dizia assim, eu pensava, isso é uma contradição. Como é que pode menina bonita andar vestida assim com a Bíblia debaixo do braço? Eu vou lá ver o que é. Aí a luz do céu virou ao meu redor. Na pregação que eu ouvi lá, Deus falou ao meu coração. Na sexta-feira eu estava chorando ali, desesperado, pensavam que era um drogado que estava ali, as pessoas saíram de perto de mim. O pregador veio e disse: o que está acontecendo, meu jovem? É que eu sei que esse é o caminho, mas eu não tenho força. Não tenho força para andar nesse caminho. E ele disse: Jesus é poderoso. Ali a luz do céu brilhou ao meu redor. Eu não sabia nada ainda de alimentação, de sábado, de nada disso, mas eu entendi que só Deus iria consertar a minha vida. E eu vou dizer, só Deus vai salvar o casamento de alguns, porque tem gente andando de maneira errada, seguindo estrada fora, pensando que está certo, mas está perdendo a família, está perdendo a esposa, está perdendo o esposo, está seguindo estrada fora, como se tivesse uma boa, e não sabe que essas atitudes são uma perseguição a Jesus Cristo. E Jesus, meus queridos, ele se manifestou a Saulo, assim como se manifestou a mim também. E aí a pessoa diz: depois de 2 semanas que eu estava aí na igreja, chegou alguém, Manuel, e disse: Luiz, domingo que vem vai ter um batismo. 21 dias eu fazia que eu tinha pisado na igreja. E aí o Manuel disse: domingo vai ter um batismo. E aí ele foi lá na frente. Ainda bem que aqui o púlpito é transparente, porque senão o pessoal guarda coisa.
Aí foi lá e pegou lá umas fichas, chegou e disse: qual é seu nome completo? E eu perguntei: para quê? O batismo de domingo. E aí a luz já tinha brilhado na minha vida. Diz: Luiz Antônio da Silva. Você come carne de porco? Comi no almoço, porque não pode? Não. Então, pela graça de Deus, eu não como mais. Foi a última vez que eu comi porco, foi naquele almoço. E olha que eu sou bem pior do que vocês. Se vocês soubessem como esse cabra aqui é ruim, que não presta, vocês se surpreenderiam. Mas Deus fez a obra. E pode fazer a obra na vida de cada um de nós. Eu tenho que entender que do jeito que está não dá. Do jeito que está não dá. A luz do céu brilhou ao redor da vida daquele homem. E naquele dia brilhou na minha também. Você toma café, perguntar para um capixaba, você toma café, quase que a roupa é hipnotista, né? Produz café e tal, toma capixaba por aqui, né? Então eu disse: toma café, tomei antes de sair. Não pode, né? Eu já estava sendo doutrinado, né? Não pode, né? Não pode. Então, pela graça de Deus, não tomo mais. Sabe qual é a diferença entre as pessoas? É que uns deixam a luz entrar e outros ficam resistentes. A luz brilhou na vida de Saulo. Ele caiu, perguntou, ao ouvir a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. E olha a orientação que Jesus deu para Saulo: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Sabe qual foi a conexão que Jesus fez de Saulo com ele? A igreja dele. Se alguém fala mal da igreja, meus queridos, está falando mal daquela que Deus escolheu para ser a conexão entre o pecador e Jesus Cristo. Aqui não tem que ter pastor hipócrita, e se eu for ele vai me tirar. Aqui não tem que ter pessoas que simplesmente vivem uma vida de um jeito lá e outra vida aqui. Essa é a igreja para a qual Jesus manda aqueles que ele faz a luz brilhar. Jesus faz a luz brilhar na vida dessa pessoa e diz: vai lá e procura a minha igreja. E foi isso que Jesus disse: vai lá, porque a minha igreja vai te dizer o que fazer. Tem gente na igreja que não segue o evangelho, sim ou não? Tem pastor que não segue o evangelho, sim ou não? Sim. E tem membros que não seguem o evangelho. Mas essa continua sendo a igreja. É para cá que nós devemos ir. É para cá que temos que trazer as nossas posses para ajudar o evangelho a crescer. É para cá que temos que desempenhar os nossos talentos. Esta é a igreja que Deus escolheu, mais fraca e defeituosa que possa parecer. Ela é o objeto de amor de Deus nessa terra. Ela é o objeto de Deus. E olha o que Jesus diz: vai lá, eles vão dizer o que convém fazer. Então, meus queridos, Saulo agora estava orando, buscando: Senhor, eu vivia desse jeito e esses cristãos vivem assim. Foi uma mudança radical. Mas Saulo não fugiu. É possível que eu esteja falando aqui para gente que frequentava uma outra igreja e viu que aqui a Bíblia manda guardar os mandamentos e essa igreja ensina. A Bíblia ensina o que tem que comer e esta igreja adventista ensina. A Bíblia ensina como é que eu devo me enfeitar, não sei se a palavra é enfeitar, me vestir. E essa igreja ensina. Se tem pastor que não segue, vai se dar conta com Deus. Se tem membro que não segue, vai dar conta a Deus. Mas essa é a igreja. E Jesus diz assim: olha, meu filho, a luz brilhou ao seu redor. Vai e procura a minha igreja. Eles vão dizer o que você tem que fazer.
Eles vão dizer o que você tem que fazer. E enquanto isso, Saulo estava orando. Eu estava perseguindo a Jesus. Eu estava desagradando ao Mestre. Eu estava desagradando ao meu Criador. Eu estava defendendo uma bandeira que está perseguindo os filhos os irmãos mais novos de Jesus Cristo. Ele estava lá chorando por dentro. Eu chorei por dentro quando eu vi que eu não guardava o sábado do Senhor, e fiquei chorando lá na igreja. Eu pensava que eu estava drogado. Fiquei chorando porque eu fazia coisas que Jesus não gostava. Eu estava chorando, e Saulo, meus queridos, chorou, orou 3 dias, não conseguia ler nada, enquanto ele estava chorando e orando. Só que tem gente que é assim, não faz como Paulo fez, como Saulo fez. Tem gente que vê, o sábado é o dia que guarda, ele ao invés de chorar vai buscar o pastor. Pastor, eu digo isso sem nenhum tipo de crítica. Pastor, olha, a igreja assim diz que é o sábado, e ele não tem texto nenhum na Bíblia, mas ele diz, não, mas é o domingo. Ah, então tá bom, beleza. A Bíblia tem orientações claras, e a sua igreja ensina. E Deus, então, meus queridos, diz, enquanto Saulo estava lá buscando a Deus, orando, chorando, se humilhando, enquanto isso Deus chamou Ananias, um ancião da igreja, um servo de Deus. Não era perfeito Ananias, e eu vou mostrar por que ele não era perfeito. Ananias era um homem de preconceitos, ele era preconceituoso, e eu vou dizer uma coisa para vocês: preconceito é um líder limitado. Essa pessoa aí, não. Por que não? Por que não? Nós não podemos ter preconceito com ninguém. Temos que ter nossa posição. Nossa posição. Mas não podemos ter preconceito. E Ananias tinha. Então Deus chamou Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor, verso 11, lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua direita, a rua que se chama direita, na casa de Judas, procura Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está orando, não está aí o texto, mas ele está orando porque ele descobriu que estava no caminho errado. Ele descobriu que não adianta você dizer que segue a Deus e perseguir as pessoas. E Ananias diz assim: ei, Senhor, o Senhor já ouviu falar a respeito desse homem, como ele persegue a tua igreja, o que ele tem feito com os santos em Jerusalém. Mas Jesus simplesmente disse para Ananias: vai, eu não estou te perguntando o que ele pensa, eu estou dizendo que é para você ir, abençoa essa pessoa, porque ele descobriu que está me perseguindo. E Jesus disse para Ananias: vai, porque este será para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Eu quero dizer para você que ainda não foi batizado, ou para você que é adventista, mas as suas atitudes estão perseguindo a Jesus Cristo, eu quero dizer: Deus quer usar você como instrumento escolhido para a sua obra. Deus quer. Mas pastor, eu já fui isso, não interessa o que você foi. Pastor, eu tenho tantos problemas. Não interessa. Quando eu deixo a luz do céu entrar, Deus me faz instrumento, Deus me usa. E eu quero perguntar a você que está aqui nessa manhã, você que ainda não foi batizado, ou você que foi batizado, mas você não se considera um adventista praticante,
eu quero nesta manhã dizer de maneira clara: Deus chamou você, se não é batizado, a ser batizado. Se você já é batizado, a assumir sua posição, porque Ele quer usar você como instrumento escolhido. Eu estava pregando em terreno. Eu estava pregando numa cidade no norte do Brasil, e preguei esse sermão. Eu estava conversando, cumprimentei as pessoas e estava conversando com um ancião no primeiro banco da igreja. Daqui a pouco vem um rapaz, olha para mim, e tinha uma moça sentada do lado. Ele olha para mim, se coloca na minha frente, aponta o dedo para mim e diz assim: pastor, eu sou homem ou sou mulher? E eu fiquei gelado. Eu falei: rapaz, eu estou vendo aqui um macho na minha frente, um macho alfa. Brinquei, né? Macho. Quando ele começou a falar, a moça pegou a lateral e foi embora. Quando ele disse aí a segunda frase, o ancião foi e me deixou sozinho com ele. E eu falei: tem coisa. Eu pensei: tem coisa. Ele disse: pastor, pois o senhor não conhece a minha história, eu fui o homossexual mais ativo desta cidade. Pastor, não tinha que bacanal que eu não organizasse. Carnaval eu organizava. Eu já fiz programa com gente que, se eu abrir a boca, a cidade toda se escandaliza. E eu disse: sim. E o que aconteceu? Pastor, a minha avó sempre foi uma adventista fiel. E eu, pastor, não queria saber de Deus. Eu conheço toda a verdade. Mas, pastor, eu entendi que as minhas atitudes eram uma perseguição a Jesus, mas eu não ligava para isso, pastor. A minha avó me deu uma Bíblia de presente, e eu fiquei muito triste quando a minha avó morreu, e eu herdei essa casa aqui da minha avó. A casa que eu tenho aqui em Colíder, eu herdei da minha avó. E pastor, 6 meses depois que a minha avó tinha morrido, eu tive um pesadelo. No pesadelo, eu estava numa boate com gelo seco, música, gente pulando, gente se drogando, como era o ambiente onde eu vivia. E de repente um anjo veio. A palavra que ele usou, o verbo que ele usou foi pinçou. Um anjo veio e me pinçou. E de repente, pastor, no sonho eu estava no céu, e eu via os animais convivendo pacificamente, predadores e presas. Eu via, pastor, a harmonia celestial. E, pastor, eu comecei a sentir aquela paz na minha vida que eu nunca tinha sentido. Mas de repente eu fui novamente pinçado, e eu fui jogado de novo dentro daquela boate, e eu gritava: eu não quero ficar aqui. Mas o anjo disse: aqui é o lugar que o seu estilo de vida permite que você esteja, não lá. E eu acordei desesperado, pastor. Eu chorava, peguei a Bíblia que a minha avó me deu, e eu comecei a ler, li, e eu coloquei o joelho e disse: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu do jeito que está não dá. A minha vida tem sido uma perseguição a ti, Senhor. E de 1 da manhã até 7:30 da manhã, eu lendo a Bíblia e orando, e ali eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. A luz do céu brilhou na minha vida naquela noite, através de um sonho. E eu tomei a minha decisão. 8 horas da manhã, batem na minha porta. Eu abri a porta. Eu estou abrindo os detalhes. Eu não estou economizando palavra nenhuma do que ele me contou. Diz: pastor, eu abri a porta, tinha um rapaz trêmulo na porta, e diz: você é o Zé? Eu disse: sou.
Zé, você é muito famoso e tal, enfiou a mão no bolso, pastor, pegou R$500 e diz, olha, e dizem que você é muito caro, né? O programa com você é caro, ó, R$500. Ele disse, senta aqui. E ele sentou ali dizendo, pastor, ali veio Deuteronômio, veio Romanos, homem não se a maldição de homem com homem, vão receber na própria carne a maldição. E eu disse, olha querido, vai com seu dinheiro, porque eu não sou mais aquela pessoa que você ouviu que eu era. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. O rapaz saiu atordoado. Fui embora e eu disse para ele, eu quero escutar a sua história, eu quero ouvir a sua história. Você vai ser usado nessa cidade como um instrumento para assustar as pessoas. Eu disse para ele, disse, pastor, só tem um problema, a igreja não aceita que eu não sou mais homossexual. A igreja está cheia de Ananias, pastor. O seu Senhor, pastor, nós precisamos ouvir, está cheio de Ananias. Esse não pode batizar não, ó, tira fora, não se converteu. Quem é você para dizer se não se converteu? Pastor, aqui as pessoas me evitam. Eu disse para ele, não se importe com isso, siga adiante, que vejam que Deus está na sua vida. E depois fiz uma oração com ele. No domingo cedo eu viajei de volta para minha cidade, mudei dali, fui para outro campo, e quase 3 anos depois eu me lembrei do Zé. E eu estava para começar uma semana de oração, eu vou contar a experiência do Zé, mas eu vou ligar para o pastor para saber como é que está o Zé. Liguei para o pastor, e o pastor disse, pastor Luiz, José tem levado ao batismo cerca de 18 pessoas a cada um. José casou, pastor. Ninguém da cidade, pastor, sequer cogita na sua identidade, na sua escolha, na sua opção. Ele é um homem de respeito, é um homem que tem sido usado por Deus. E naquele dia, meus amigos, eu pude levantar para aquela igreja e dizer assim, entrega a sua vida a Jesus, recebe o batismo, porque Jesus é poderoso para usar qualquer pessoa como seu instrumento escolhido. E você? Eu quero fazer a oração final. E se alguém aqui que ainda não é batizado e quer dizer assim, Senhor Jesus, eu quero ser usado como instrumento escolhido, eu não quero continuar perseguindo a Jesus. Nós vamos ouvir uma canção agora. E enquanto essa jovem canta, se você tem esse desejo de dizer, eu quero ser o instrumento escolhido, enquanto ela canta, eu vou pedir que você se levante, venha aqui à frente. E eu quero concluir o culto orando por você. Mas eu quero orar por outro grupo também. Se tem aqui adventista que não sabe, que não tem coragem de dizer que é adventista porque o seu estilo de vida é incompatível, está numa perseguição frontal a Jesus Cristo, eu quero dizer, Senhor, abençoa este também. Você não precisa vir à frente, você se levante de onde está. Vamos ouvir a canção. E se você deseja pedir, Senhor Jesus, eu quero ser usado como instrumento escolhido. Não sou batizado, mas quero. Eu vou pedir para você vir à frente. Eu não estou marcando data do seu batismo, não. Eu estou apenas chamando você que venha à frente. Sem rumo certo, buscando
vai ser o primeiro. Amém. Eu sei que há mais pessoas. Alguém ajuda essa criança a chegar aqui à frente. Senhor Jesus, eu quero ser um instrumento escolhido. Eu quero ser usado por Ti. Se levantar e dizer: Senhor, eu quero ser usado como instrumento. Eu estou te esperando aqui na frente. Mas há uma pessoa que falta vir aqui à frente ainda. Eu estou olhando para ela. Nós conversamos inclusive já. Vem aqui à frente. É você mesmo. Hein? Futuro casal. É você mesmo que eu estou chamando. Mais alguém? Feche seus olhos e vamos orar. Chega aqui à frente. Pai querido, caminhando aqui à frente e juntos aqui à frente estamos dizendo para o Senhor: nós queremos ser usados como instrumento nas tuas mãos. E essa igreja vai receber de braços abertos aqueles que mostram que realmente estão prontos para serem seus discípulos. Dá-nos a tua graça, Pai. Mas ajuda também aqueles que não estão vivendo segundo os seus preceitos. Dá a eles a graça de a luz do céu que está brilhando entre na vida deles para a honra e glória do seu nome. Dá-nos a tua graça, abençoa-nos, dirija-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.